como ajudar o nosso cliente quando ele vem fazer terapia, vem fazer um atendimento, para que ele se liberte, para que ele libere o sentimento de solidão. Como ajudá-lo a entender o que ele está vivendo, o que ele está sentindo e qual o meu papel nesse processo. De que maneira eu posso orientar, dar melhores orientações para que essa pessoa consiga verdadeiramente se soltar dessa solidão, dessa sensação de vazio, muitas vezes, que algumas vão relatar que estão sentindo. Vem comigo, que a partir de hoje eu vou começar uma série especial aqui no canal, falando sobre alguns casos de consultório, trazendo alguns exemplos, dando algumas dicas. Lógico, né, gente? Cada caso é um caso. Eu vou trazer algo bem genérico, algo que para cada situação em específico, você, terapeuta, precisa olhar para a história do seu cliente, mas eu vou trazer um pouco da experiência que eu tive no consultório, um pouco mesmo, tá? Porque é muita coisa que eu poderia compartilhar, mas eu vou resumir aqui trazendo os principais tópicos, as principais dicas, as principais sacadas que vão te orientar para que você inicie um processo dentro do consultório. E aí, à medida que o tempo for passando, nos próximos atendimentos, você vai, claro, como eu sempre defendo a ideia, né? Personalizando o processo para que você consiga atender a necessidade do seu cliente. Beleza? Então, vamos juntos para a gente começar essa série aqui e eu poder te orientar com relação aos principais desafios que vão surgir dentro do consultório. Bem, a galera lá no Instagram tem me pedido muito para fazer esse tipo de conteúdo, então eu resolvi pegar alguns assuntos, como eu disse antes, que são desafios, né? Que são situações que vão vir para o consultório. E quando eu falo ou penso no assunto solidão, se sentir só, muitas vezes o sentimento de vazio que a pessoa tem, eu tenho sim algumas orientações que eu posso te dar. Como eu disse antes, eu vou repetir muitas vezes nessa série de vídeos, não dá pra gente generalizar, cada caso é um caso. Então a primeira coisa que eu ensino nos meus treinamentos é você ter esse olhar com o seu cliente. Então é muito importante que você desenvolva a sua ficha de consulta do primeiro atendimento, que você tenha as perguntas acertadas para fazer para os seus clientes, que você entenda a história dele, que você compreenda as reais necessidades que trouxeram ele para esse atendimento. Eu sempre gostei de trabalhar com essa visão personalizada da consulta, do atendimento em si, porque se a gente simplesmente cataloga tudo, a gente se perde e a gente muitas vezes não vai atender a necessidade de todo mundo, porque para cada pessoa a solidão tem uma história, para cada pessoa se sentir só tem um motivo. Às vezes pode acontecer de vários clientes relatarem as mesmas coisas, mas é muito difícil você ter as mesmas histórias. Alguns ciclos vão se repetir sim, elas vão comentar de coisas que são incomuns quando isso acontece, mas aí vem uma questão que eu aprendi muito nos milhares de casos de pessoas, centenas, milhares de casos de pessoas que eu ajudei. Primeiro, que os clientes eles sempre vão trazer histórias, tópicos, assuntos, desafios que têm muito a ver com a nossa história. Por isso que eu falo tanto de o terapeuta buscar constantemente a sua evolução e nunca parar de fazer terapia, de se autodesenvolver, de buscar o seu desenvolvimento pessoal. Porque é nesse processo de a gente buscar ajuda para si que a gente vai ter bagagem e experiência para ajudar o outro. Se você acha que você, por ser terapeuta, não precisa mais estudar, já fiz os meus cursos, não preciso mais estudar, já fiz muita terapia, já resolvi muita coisa na vida, agora tá tudo bem, vou ajudar as pessoas. Isso é totalmente desconexo com a nossa missão, gente. Não dá. Sabe? Nas minhas experiências e com os mais de 16 anos atuando como terapeuta, a gente precisa continuar os nossos processos. Por quê? Porque essa arrogância de achar que só por ter estudado, ter feito um curso, ter feito isso ou aquilo, ou ter passado por muita coisa é o suficiente, aí a gente estagna, a gente para no tempo e quando a gente para, a gente não evolui e aí a tendência é que a nossa agenda diminua, que a gente não consiga mais divulgar nosso trabalho e que a gente comece a se sentir meio que impostor da nossa própria profissão, porque eu não tô evoluindo, eu não tô buscando melhorar a minha vida. E nossa senhora, a Kátia de 16 anos atrás para a Kátia de hoje é completamente diferente. Eu nunca estaria aqui nesta câmera falando com você se eu não tivesse feito os meus processos, se eu não tivesse evoluído alguns pontos. Então, na nossa jornada sempre vai ser importante a gente estar em constante evolução. Falo disso e provavelmente eu vou repetir muito nessa série, porque talvez algumas pessoas vão chegar aqui pela primeira vez e não vão entender isso, tá? Então eu vou precisar falar disso muitas vezes para que você se sinta tranquilo também com aquela ideia de que você tem que ter a vida perfeita para ajudar. Perfeita não, mas tem que estar em constante evolução, porque se eu estiver disposto a evoluir, eu vou ter muito mais condições de ajudar o meu cliente. Falando especificamente da solidão e também de
qualquer desafio que vier no consultório, a primeira coisa que a gente precisa se ater é, eu preciso procurar entender a causa disto. Então, qual é a causa da pessoa que está chegando até mim de ela se sentir só? Existe uma causa na vida de hoje, na história que ela carrega, em algum trauma que ela viveu, em alguma situação que trouxe essa sensação de abandono e que isso está constantemente ressurgindo e aflorando na vida dela? Em alguns casos, às vezes, ela não vai conseguir encontrar a origem, a causa. E tá tudo bem, porque a gente só precisa entender a causa para ter um ponto de partida que facilite o processo. Porém, gente, uma coisa muito importante nas terapias holísticas integrativas e que eu fui entendendo, compreendendo e na prática fui validando, é que nós não temos que focar no trauma, na dor especificamente. Nós temos que olhar para isso junto com o cliente, porque ele tem que entender que isso faz parte da história dele. E uma postura muito importante que o terapeuta e o consultante também precisam ter é de não querer excluir, porque a pessoa naturalmente ela vai querer chegar no consultório e ela vai ter o desejo de excluir as dores. E aí ela vai dizer: eu quero acabar com isso. Eu quero sair disso, eu quero eliminar isso. A gente até vai usar essa expressão nos títulos, porque fica mais fácil de entender. Mas, na verdade, essa sensação de excluir, essa sensação de tirar, ela é mais dolorosa, porque nada pode ser excluído, gente. Lei do pertencimento. Tudo na nossa vida pertence. Então, as dores que o nosso cliente viveu pertencem, os medos pertencem, tudo fez parte da história dele, da história dela. Eu não posso também entrar nessa atitude junto com o meu cliente de querer excluir. Só que eu, terapeuta, tenho que saber disso, meu cliente não sabe. Então eu tenho que acalmá-lo dizendo: olha, vai ser importante a gente olhar para alguns pontos, mas o nosso foco não vai ser olhar para a dor. O nosso foco vai ser um processo em que eu vou te ajudar a entender o que está acontecendo para que você consiga ir para o próximo passo da sua jornada. Então, quando a pessoa se sente muito só, ela tem que entender que essa solidão, ela não tá nas pessoas, não tá nos pais, não tá só na história. Isso está dentro dela. E ser terapeuta de regressão, eu fui por um bom tempo psicoterapeuta reencarnacionista, me fez entender os ciclos da vida. Não necessariamente que você tenha que ser um terapeuta de regressão para ter o entendimento que eu tive, porque são conceitos que a gente consegue aplicar independente da técnica que a gente usa, né? A nossa vida é feita de ciclos. Portanto, por se tratar de ciclos, coisas começam e coisas se encerram. E, gente, tendências que nós temos de repetir situações na nossa vida, de as coisas serem cíclicas, simplesmente nos dizem que isso está dentro de nós. Então eu preciso ajudar o meu cliente a encontrar essa razão da solidão, né, o porquê que ela vive, o propósito disso de uma maneira profunda, compreendendo que não existe vítima, culpado, vilão. Simplesmente dentro dela existe um processo em que ela se sente assim. E eu preciso ajudá-la a se libertar disso, criando uma nova identidade. Porque às vezes a pessoa está tão acostumada a viver sozinha, a estar sozinha e a se colocar nesse lugar de solidão, que ela mesma escolhe por isso. E eu preciso ajudá-la a escolher por um modelo diferente, por uma vida diferente. E aí eu começo a confrontar crenças que ela tem, que essa é uma das dinâmicas que eu mais gosto de trabalhar, a liberação de crenças. Porque normalmente uma pessoa que se sente sozinha, ela tem algumas crenças enraizadas na solidão, na rejeição e no abandono. Geralmente ela acredita que ela foi abandonada, ela acredita que ela foi rejeitada. Mas, Kátia, ela acredita porque ela viveu. Tudo bem, mas o que ela viveu lá atrás fez parte da história dela, mas não precisa continuar fazendo parte hoje e ela não precisa carregar isso pra vida inteira. Porque tem pessoas que se acostumam com isso e elas acham que é isso e pronto, acabou. Não, eu nasci para ou com o fardo de ser sozinha. Não, você escolheu, passou por isso, viveu isso e agora você está escolhendo viver isso de novo, porque você tem total liberdade de se libertar disso agora. Então vai ser um processo de confrontar e de mudança de padrão muito fortes, que não vai ser simples de fazer. Mas a gente como terapeuta tem que começar a quebrar esses padrões. A pessoa precisa quebrar o hábito de ser o que ela não quer mais ser. E eu vou confrontar isso com amor, com dedicação, com comprometimento, porque eu também estou confrontando as minhas crenças. E quando eu estou vencendo isso, eu consigo ajudar o outro a passar pelo processo. Por isso a importância de a gente estar sempre no nosso processo de evolução, né? Se eu não tivesse evoluído na minha vida financeira, na minha vida profissional, se eu não tivesse o que eu tenho hoje, eu não teria condições de vir aqui falar com vocês. Então o terapeuta tem que sim fazer os seus processos, como eu disse, e aí ajudar o cliente a perceber a vida
vida com outros olhos, ela precisa enxergar com outros óculos a vida dela. Porque talvez ela tenha sido estimulada uma vida inteira a acreditar que ela nasceu para sofrer. E eu preciso tirar, ou melhor, ajudá-la a perceber que isso não é legal. Porque tirar entra na postura de salvador, né? Eu não tô aqui para tirar nada de ninguém. Vocês estão aqui para serem terapeutas e ajudar as pessoas a enxergar a vida de outra forma. Mas a escolha é dela, né? Eu não posso fazer por ela o que ela tem que fazer. E eu até anotei algumas coisas bem importantes aqui com relação a isso, que é, para que a pessoa saia dessa condição, ela precisa começar a se colocar mais disponível para a vida. E, gente, um dos recursos que é universal e que eu posso falar aqui, porque eu uso na minha vida e porque eu já ensinei muitos terapeutas a aplicarem até nas suas próprias vidas, e hoje eles ensinam os seus clientes, é tomar a vida buscando isso na origem. Por mais que a pessoa seja resistente, aos poucos vá falando da importância de ela tomar a vida, se conscientizando de quem lhes deu a vida. Mas eu fui abandonada pela mãe, eu fui abandonada pelo pai, eu fui rejeitado. Bom, seus pais fizeram o que puderam na condição que tinham. E aí tem gente que fica louco com isso. Como, Kátia? Mas é impossível. Só que, gente, se você continuar se aliando à dor do cliente e tornando ele vítima da situação e fazendo com que os pais dele sejam os responsáveis, você vai assumir um lugar muito grande, muito pesado. E esse lugar não vai ajudar o seu cliente a sair da dor dele. Eu também acreditei por um bom tempo que meu pai tinha me abandonado quando os meus pais se separaram. E a melhor libertação, a maior libertação da minha vida foi entender que eu criei essa condição. Eu criei a realidade de que meu pai me abandonou. Meu pai nunca me abandonou. E quando a gente for ajudar o nosso cliente nesse processo, a gente tem que ajudá-lo a ver que sim, seus pais fizeram o que puderam na condição que tinha. Então, é uma das dinâmicas que pode ajudar, tá? Mas como eu disse, é muito difícil eu dizer pra você o que fazer sem conhecer a história do cliente. Mas uma coisa que você sempre vai conseguir ajudar e fazer no consultório é essa quebra de paradigma. É essa quebra da crença que faz ele sempre se colocar no lugar de ser sozinho. Ele precisa tomar a atitude corajosa de sair desse lugar e você vai estimulá-lo a fazer isso. Dizendo, olha, até agora a sua história foi essa, a sua situação foi essa e eu entendo que doeu, que foi difícil, mas se você está aqui na minha frente agora, você precisa tomar a decisão junto comigo de querer mudar essa realidade. Essa realidade que você vive, essa dor que tá aí, ela tá te ajudando ou ela tá te prejudicando? Não, Kátia, tá me prejudicando. Eu sei que eu não tô conseguindo avançar, eu sei que eu não tô sendo feliz, eu sei que eu me sinto só. Então, você concorda comigo que nós precisamos mudar esse ciclo? Você precisa romper com essa situação? Você precisa mudar a perspectiva sobre a vida? Sim, Kátia, eu concordo. Você concorda que você precisa se ajudar nesse processo? Sim, Kátia, eu concordo. Então, se você concorda, agora nós estamos juntos para mudar a sua realidade. Entende que eu preciso ajudá-lo, o cliente, a se convencer de que não dá para ele continuar sendo vítima e carregar o peso do passado para sua vida presente e principalmente para o seu futuro. Porque se ele continuar remoendo e a gente como terapeuta ficar mexendo, furungando na dor, vai ser pior. Ele só vai falar de dor e de dor. E aí a gente consegue, junto com isso, ajudar a pessoa a reacender o amor próprio. Ela precisa de amor próprio aqui. Sem se amar, sem olhar para dentro, sem fazer esses processos de se conscientizar de que ela não está sozinha, de que ela sempre esteve, com certeza, ela criou esta condição, mas ela pode começar a criar uma nova realidade, um novo eu, quebrar o hábito de ser quem ela é. Isso já é comprovado pela física quântica, que quando eu quebro esse hábito de ser sempre a mesma pessoa e eu tomo a atitude corajosa de mudar, a vida começa a me trazer novas possibilidades. E que você vai estar ali ao lado dela nesse processo. Ela não vai estar sozinha. Já começa porque ela não está sozinha justamente por ter um terapeuta. Então, vocês juntos, aí a partir disso eu vou aplicar as minhas técnicas, eu vou trabalhar com ela para ajudar neste processo. Mas normalmente numa primeira consulta a gente vai ajudar ela a quebrar esses paradigmas. A já entender que ok, até aqui você viveu essa condição, mas daqui pra frente a gente pode fazer diferente. E eu vou te ajudar. Então, como eu disse antes, gente, não tenho como sugerir algo específico, porque cada caso é um caso, mas eu tenho como te ajudar para que você comece a dar esse start inicial num primeiro atendimento, para que a pessoa se abra e comece a perceber, Meu Deus, o que eu tô fazendo? e era isso que os meus clientes diziam. Nossa, Kátia, faz total sentido. Porque isso que a gente for conversar com o cliente tem que começar a fazer sentido para ele. Então esse é o primeiro passo no processo, né? Para que eu consiga conduzir os próximos passos depois. E aí começar a dar esse primeiro start na cabeça dela de que ela precisa amar quem trouxe ela para este mundo. Eu sei que para muitos casos não vai ser simples, então você vai com calma com isso. Se for possível num primeiro atendimento a pessoa se abrir, já comece a fazer alguma
alguma dinâmica para ela tomar a vida. Tem algumas aqui, inclusive tem uma playlist aqui, a gente pode deixar até o link, né, Douglas, de casos de consultório que eu fiz há uns 2 anos atrás. Eu fiz algumas lives falando de casos de consultório, falando de histórias reais e fazendo algumas dinâmicas no final bem legais, assim, com meditações, com mentalizações que você pode usar como modelo para fazer esses processos se você quiser, tá? Então a gente vai deixar aqui o caso de consultório para que você possa dar uma olhada, de repente isso também te inspira, saber como é que você vai agir, como é que você vai ajudar os seus clientes, tá? Mas basicamente o que você precisa é entender a história dele, entender o que trouxe ele para essa realidade, e aí a partir disso você vai perceber qual a técnica ideal que você vai usar, né? Ou se você tem uma técnica apenas, como que você vai conduzir dali para frente, o que você vai fazer com essa pessoa, o que ela mais precisa, para que eu possa caminhar junto com ela e ajudá-la no processo. Tá certo, meus amores? E aí? Gostou dessa ideia? Gostou desses novos vídeos que vão vir por aí? Se você gostou, dá o seu joinha. Se você lembrou de algum terapeuta que precisa desse conteúdo, já manda para ele. E vem comigo nos próximos vídeos para que você possa ter mais dicas e orientações sobre como ajudar o nosso cliente com determinadas situações que vão vir regularmente para o consultório, tá bom? Beijo, até a próxima. Tchau, tchau.